Vamos lá, a gente parou. Aí na área Famudveit lá embaixo, Meir. A gente estava falando ontem sobre os fios na linha, etc. Quantos fios em cada um, de onde a gente sabe. Shesh, a gente viu que era quando aparece a Torá Shesh, além de ele querer falar que é linho, ele quer falar também que são 6 fios em cada linha. Shesh Mostar, a gente viu que era 8. Vamos continuar falando sobre cada um. Meir. É bom que aqui tem ilustração e a gente não fica perdido. Ktonet, Mitznefet, Knassai, Miavnet. Esse aqui é o do Kohen Gadol, esse aqui é o do Kohen normal. E Meir, Rocha, Nefod e Tzitz. A gente vai falar agora sobre Meir. Meir, Shnei Massar. Eram 12 fios. Minala, de onde a gente sabe? Ele escreve da ajuda vai ser terminar Efod, ajuda na Torá. Faz o Meir, a Efod. Kelil Tchelet, vai ser Kelil Tchelet. Ele é todo de Tchelet. Alef Tchelet, Tchelet de Baruch, ele aprende de Tchelet, Tchelet de Baruch, de Malealam, Sheshaf, Kan Sheshaf. No jeito no Baruch, cada linha são de 6 fios. Aqui também cada linha são de 6 fios. Ele tem, você fala agora, por que você aprende Baruch para cada linha ter 6 fios e aí você ter 2 linhas com 12 fios? Por que você não aprende da onde? Do Rimonav e Shulav que faziam aqui embaixo, esses sininhos de Rimonim que tinham aqui embaixo do Meir. O que a gente viu ontem? Malealan Shmonav, Kan Shmonav, do mesmo jeito que lá é um fio de. É uma linha de 8 fios. Porque eu falo aqui também é uma linha de 8 fios, porque 6 fios, para falar que é 12. Fala que são 8. E aí vão ser. Desculpa, aí vão ser 16. Fala, Gamrada nem Kli, me Kli, Vendanin Kli, me Tachshut Kli. Você aprende um Kli de outro Kli. Os dois são Klim, Parochet, a cortina e o Meir. Mas esse aqui é enfeite. Enfeite do Kli. Enfeite do Kli você não aprende pro Kli. Fala, agora ao contrário, é Derabe. Danin Gufo me Gufo, Vendanin Gufo me alma. Fala para aprender ele dele mesmo e não ele de outro lugar. Fala, Gumará. Hainu de Amrinan Lishar Gadim Shalonemar Ben Shesh. Isso que a gente viu na Mishnah, que estava escrito lá, a gente viu na Braita, desculpa, estava escrito toda vez Shesh, no mesmo passuco, ao invés de falar que tudo Shesh no final, para falar, uma das vezes o Shesh para falar o que também não está escrito Shesh, também é de Shesh, o quê? É o Meir. Parochet, a Parochet é feito de 24 fios. Arba de Shita, fala Lodina, Lodayana, fala Gumará. São 4 tipos de fio, e cada um com 6, 4 tipos de linha, cada um com 6 fios. Fala Gumará, Lodina Velodayana. Não precisa nem explicar, porque isso aqui é claro, está escrito no Passuk, Veaceda Parochet, cadê? Tchelet e etc. Cadê? Parece que não vai ter aqui do lado. Não vai ter aqui do lado. Tá bom. Mas o passo que ele traz, ele já fala quais são os 4 linhas. Cada linha com 6 fios, não precisa explicar. Isso é simples, acabou. Roshen, Efod e Simshmuná. Roshen e o Efod são com 28 fios. Vamos ver de onde é que eles chegaram no 28. Minalan, Tichtiv da gente vai ser da roda de Mishpat, Maaseh Choshev, Maaseh Efod a cena. O Rosh Mishpat você vai fazer como o Efod, como Zahav Tchelet Argamat Olav Shani Shesh Mosar. Arba de Shita. Você tem 3 tipos de lã, um tipo de linho com 4 fios. 4. Desculpa. 4 fios com 6 linhas. 4 com 6, 24. Zahav Arba.
E você tem o fio de ouro 4, porque em cada um desses linhas você colocava um fio de ouro também. E aí você tem 28. Fala, Gumara, vem mais Zahav na Mishnah, por que você não fala 6 de Zahav também? Por que você não fala 6 fios de Zahav fazendo uma linha? Acabou. Fala, Gumara, Maravach, Barakov. Amarkrat, está escrito no Pasuk, Vekitzes, Pitilim, Pitilim, Hareikan Arba. Está escrito lá no Pasuk, Vekitzes, Pitilim, que ele cortou em fios. Ptil, se já é uma linha, Ptil, já são pelo menos 2 fios entrelaçados. Ptilim, que é o plural de Ptil, é pelo menos 4, então acabou. Mínimo de Ptilim 4 e pronto, aí cada arba. Ravash, Amar Ravash fala outra resposta. Amar que lá está escrito, passou classe do Bedor Hargaman, Eichnavi, você tem que colocar dentro do Tchel, dentro do Hargaman, dentro do Lachinil, dentro do Shesh Maseh Hoshev. Dentro deles tem que colocar o ouro. Como é que estou fazendo a vida arba de 3, Ravoleio Tmania, se você colocar em cada um dos 4, 2 de Zahav, 2 fios, 2 linhas de ouro, para ser um fio, você vai ter 8. Nave 3 de 3, o 3 de Had. Se você falar para você colocar em 2 fios de ouro e nos outros 2, para poder ser 6 também iguais aos outros, fala como era a versita que tem, versita tem que ser todos iguais. Cheio, colacion, tav, chavot, tem que ser iguais. Como é que você vai colocar? Você tem lá 4 linhas. Aí você vai colocar 2 fios de ouro aqui, 2 de ouro aqui, 1 e 1 para você poder ter 6, porque em cada linha tem 6 também entrelaçado. Então dos árvores ter 6. Fala como não pode. 2, 2, 1, 1, não vai ficar igual aos fios. E versita quer dizer que tem que ser tudo chavot. Então fala como por isso você coloca 1 em cada um, fica 4 e 28. Marachava maravilhuda, fararachava maravilhuda. Outra coisa que tem que falar, outra coisa que ele vai falar sobre a roupa dos Kohanim. A Bekarea, Begdei Konano, aquele que corta, que rasga a roupa dos Kohanim, ele loque, ele transgride um isur proibitivo da Torá, e se tiver tudo que tem que ter, ele vai levar chubatada. Porque como está escrito, Safai Elepiv, sobre o meio, ele está falando isso. Loikarea, ele não pode cortar. Mas que falar Ravacha Barakov, Ravacha pergunta para ele, Divedil Machika Marachmana, Navilei Safá, Keich de Lodikra. Por que você não fala que Rachman está falando na Torá? Para você fazer uma abertura no meio que não vai cortar, que não vai rasgar. E não você não vai rasgar, que ela não vai se rasgar. Fala Gamará, Miktiv Sheloi Kará. Não está escrito Sheloi Kará, que não vai cortar. Está escrito Loi Karea, como se fosse um mandamento. Amar Abelezer, Amezia, Choshen Melefod, Mesir Bade Aaron, Loque, aquele que tira o Choshen do Efod. Ele vestia o Efod aqui atrás, o Choshen aqui em cima. Então, aquele que tira como eles ficam o tempo inteiro se tocando. E aquele que tira, essa parte que eles se tocam, ou aquele que tira, Bade Aaron era você tem o Aaron, e você tinha aqueles negócios, como é que é o nome? As varas. As varas, se você tirar a vara do Aaron, também também transgride uma proibição. Shenemar, Loizach, sobre o rosto do Efod, e do outro falando Loiassuro. Agora, Mat que falava a câmera comprando, a câmera peraí, Vedilma, Kamarachmana, Hadkino Veavdino Shapir, que deixou Loizach, Loiassuro, talvez a Torá está falando, não que você não pode fazer isso. Está falando para você fazer bem para não acontecer isso. Faz de um jeito que isso não aconteça, não que você não pode fazer. Para agora, que tive Sheloizach, Sheloiassuro. Pode agora a mesma coisa, não está escrito Sheloizach, Sheloiassuro. Está escrito Loizach, Loiassuro. É bem sobre a Khadinará, me batabaot Aaron e Ubadim, Loiassuro, está escrito na Torá. Batabaot Aaron e Ubadim. O Aaron, ele tinha tabaot, ele tinha argolas, que entrava essas varas, que não vai tirar, para você não tirar, Loiassuro Mimeno, não tira essas varas das argolas. Veuvais badava tabaot, por isso, do outro lado está escrito em outro passuco.
Viu, vai badav, você colocar o badav nesses argolas, as várias argolas. Então parece ser assim tirado. Haketzad, como é que fazia isso? Fala agora, mitbarkin benishmatin. Não, elas se mexiam, mas não estavam. Por quê? Porque essas varas, elas eram finas no meio, mas grossas na ponta. De um jeito que elas não saíssem das argolas. Mas elas se mexiam na argola. Então, na hora que você tinha que colocar no lugar, você colocava ela no lugar. Mas ela não saiu. Tá? Na minha trabalho com a cima da botarani, badim, e a rola e os assim, me incomoda no mar, ele vai ficar sempre na argola. Será que eles não se mexiam? Se mexiam. E viu, vai badav, e a rola assim. Será que se eles se mexiam tanto a ponto de sair e entrar, também na hora da botarani, badim, sunu menos. Vai ficar, esses vários vão ficar nos da argola, não vai sair. Haketzad, e para que mesmo batim. Eles se mexiam, mas não saíam. Eles eram mais grossos na ponta para não sair da argola. Amar Rabi Hanina, Maik, o que é isso que está escrito? Para você fazer os krashim, as tábuas, Atzei Shitim Omdim. O que é Atzei Shitim Omdim? Isso aqui são as tábuas que envolviam o Mishkan. Acho que daqui a pouco a gente vai ver isso ou não? Sabe qual é que está? As tábuas que colocavam em volta do Mishkan, que me encaixava com a outra e tal. O que quer dizer Atzei Shitim Omdim? Shomdim derech gilatan. Vamos supor que você pegou aqui uma madeira dessa árvore. Eles cortaram a madeira dessa árvore. Se na árvore ela estava assim, então agora nas tábuas ela também vai ficar assim. Não viravam ela. Ela ficava no mesmo sentido que ela tinha crescido na árvore. Davar acheiro, omdim shmamadim atzipuyan. Outra coisa que é omdim, que eles cobriam isso de ouro, né? Eles folhavam isso de ouro. Como é que eles faziam isso? Está chegando lá no Shemot, vai dar crachim, tem que folhar eles de ouro. Parece que eles faziam algum tipo de encaixe de uma com a outra, é isso que ele está falando, mas não sei o que você está falando, se cuidado. Davar acher, omdim shamat omar avad sivran, uvatel sikuyan, tamud omar omdim shomdim ilolam ilolam ilolamim. Talvez você vai falar que eles se perderam e talvez eles não vão voltar. Fala a Torá, omdim, que eles vão voltar, eles vão ficar de pé para sempre. Amar Rabi Chama bar Hanina. Maiktiv, o que está escrito? É de Bigdei Asrad Lesharet Bakodesh. Bigdei Asrad, que é de serviço. Lesharet, para fazer o serviço no Kodesh. Para agora, se é Bigdei Asrad, é para Lesharet. O que está escrito Bigdei Asrad Lesharet? Ilma le Bigdei que o Nalon Shter Mitzvah Nehen de Israel, Sarido Palit, que não fossem as roupas dos Kohanim, quer dizer, que trazem capará, que fazem korbanot, etc. para Israel, não ia sobrar de soné de Israel, eles trazem Belashon Sagnaor. De próprio Israel não ia sobrar nada. Quer dizer, os korbanot, eles conseguiram, não ia sobrar sair do palito. Rabi Shimon bar Nachman Amar, dever Rabi Shimon Tana falou no Bet Midrash Rabi Shimon o seguinte braita: Begadim chegou ali notan kevriatan mikleihen. A gente corta para quando a gente essas roupas quando cortava lá quando o cara cortava a roupa, quando cortava o tecido, ele já estava quase na forma completa dela. Isso aqui geralmente nas roupas. Agora quando fazia Bigdei Keuna, Misardin mehen klum. Fala Gemara, quando fazia esse Bigdei do Keuna,
Ele fala, por que o Bigdei Asad deixou de Kodesh? Que parece que elas não sobrava nada para fazer. Quer dizer, essas roupas já estavam praticamente prontas. Mas aí, o que ele está falando aqui? Ele diz que amarelo, machat. Porque ela era feita com a agulha e não com a costura. Meite veio falar, mas tem outra maneira que fala que não fazer com a agulha, fazer com a costura de mar, mas Amarabai, quando isso é aquela beit yad shelahem, que tentando a beit yad shel bigdei que ona nereget bifnei atzma, ונדבקת עם הבגד ומגעת עד פיסת היד. Que ele falou, se fala vai é o seguinte, isso que Reish Lakish falou é sobre parece as mangas, que as mangas elas eram feitas por si só e depois colocavam na roupa. Não entendi direito não, depois eu vou ler as notas aqui e a gente volta isso aqui amanhã. Amarachava maravilha. Shalosh aronot asa Betzalel. Betzalel ele fez 3 aronot. Porque a gente fala, a Torá falou para fazer um aron de madeira. Ele vai ficar de ouro por fora e por dentro. Então fala Rachava fala da viúva, ele fez 3 aronot. Não só que ele pegou de madeira e revestiu com ouro. Não. Ele fez 3 aronot. Aron de madeira, um maior de ouro, um menor de ouro e botou de madeira dentro. Emsai Sheresh Tishá, o do meio de ouro, 9 tefachim. Pimishel Zahav Shmonal, de dentro de ouro, 8 tefachim. Chitzon Asará e o de fora de ouro, 10 tefachim e macho. Ve'atanya Achad Asar o macho, mas a gente tem outra breta que fala que era 11 e pouco. Aí não era Lokasha. Hakamad Amaresh Beaviotefach, Hakamad Amaresh Beaviotefach. Um é quem fala que ele tem no sua grossura tefach, por isso que ele é 10 e pouco até 11 e pouco. E outra que fala que ele não tem no sua grossura tefach. Fala, o mais macho, o que é esse e pouco, 10 e pouco, 11 e pouco? Zer. Esse macho é zer. É isso. É a bordinha ali. Maravilha, quando a gente gostar zerim hen, shemizbech, shelaron, shulchan. Você tem 3 bordas nos quilim do Midrash. Um do Mizbech Haktoret, esse Mizbech lá de dentro. Outro do Aaron, é esse que a gente falou. E outro do Shulchan, que botavam Lechem Apanim. A gente tem aqui uma foto do Mizbech Haktoret, uma ilustração. Está vendo que tem uma bordinha aqui. Vamos falar sobre isso. Shelamizbeach Zachar Aaron Taló. Essa coroazinha que tem no Mizbeach aqui, Aaron ele ganhou e pegou ele, quer dizer, foi dada a Keoná para ele e para a descendência dele. Shulchan Zachar David Taló, que é Keter Malchut. Comparado com Keter Malchut, a coroa do reinado, pegou David e pegou ele, porque para sempre vai ser da dinastia de David. E Shel Aaron, que é Keter Torah, isso que ele está falando aqui, dizer, desculpa, vamos voltar. Dizer que ele falou aqui é Keter, é como se fosse coroa. Então ele fala Mizbeach, Aaron e Shulchan. Mizbeach, Keoná, Aaron da Torá, e Shulchan, e Shulchan da Malchut. Shel Aaron, que é o Keter Torah, Adain Monacho, Kol Arotze Lekach Yavo Veikach. Quem quiser pode vir e pegar a coroa da Torá. Ele fica aqui parado, quem quiser vem e pega. Chama tomar Pachutu, talvez para falar que ele é menos do que as outras coroas, estamos do mar. Bim Lachim Imlochu, está escrito sobre a Torá, a Chokhmat da Torá, em Mishlei, Bi, sobre mim, da Chokhmat da Torá, Lachim Imlochu, os reis vão reinar. Quer dizer, ela não é menor que as outras só porque ela está, só porque todo mundo pode pegar. Rabi Yochanan ele perguntou que tive Zar, Bekarin Nanzer, está escrito Zar, sem Yud, a gente lê Zer, com Yud Zachá, nascido Lazer. Lazachá Zará Emenu. Se a gente conseguiu ter a Torá Lishma, então ela é feita uma coroa para a gente. Não conseguiu,
ela é feita como, ela fica como estranha na gente. Rabi Yochanan Rami Ktiv, esse derech Aronetz, o Ktiv é a sua Aron, Atzei Shitim, então a gente fazer um Aronetz, um Aron de madeira. E depois a gente vai citar Aron, Atzei Shitim, um Aron de madeiras. Agora Mikan, Letalmid Cham, Shebnei Ro, Metsuyin, Lassot, Lo Melachto. Daqui a gente sabe que o Talmid Chacham, que as pessoas da cidade dele, eles fazem a Melachá para ele. Por quê? Porque no começo a Melachá era para Moshe. Ele fala Aronetz. Depois pegou tudo o Tzibur para fazer por Moshe o trabalho e falou Aronetz Shitim. Bibait do Mechutz Tessapenu, que o Aron ele vai ficar com ouro em volta com ouro dentro. Amarava falava kol talmid chacham she'en tocho kevaro en talmid chacham. Talmid chacham que não tem tocho kevaro, quer dizer a parte de dentro dele não é como a parte de fora, ele não é talmid chacham. Abai falou, veitem maraba barula mar, você falou que Rabba Barula falou que nikra nitav, shneimar af ki nitav nelach, isho tekamai mavlat. Se você quiser falar, você pode falar o quê? Talmid Chacham, que não tem dentro como fora, ele é chamado de Nitav, da palavra de Toevá, de abominação, como está falando em Yov, Afki Nitav Neelav, Ishotekamai Mavla, como a pessoa estivesse bebendo água, mas que é uma abominação para ele, que é ruim para ele. A água que ele bebe é ruim para ele, como aquela pessoa que bebe a Torá e é ruim para ele. Amar Abishmuel, que é a pessoa que não tem parte dentro como a parte de fora. Amar Abishmuel, por Abishmuel, para Nachman, Amar Yochanan. Mas dichtiv que está escrito lá, mas é Mechir Bead Ksir Liknot Chochmat Lev, Chochma Velevai, ele fala Mishlei. Porque está falando lá, mas é Mechir Bead Ksir, isso aqui é uma prata na mão de um tolo, que ele está querendo comprar Chochma e não tem coração. Oi, lembra, nós falamos de Talmidei Chamim, coitado dos Talmidei Chamim, שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים, כי eles têm Torá e não têm יראת שמיים. מכריז רבי ינאי חבל על דלית לי דרתא, ותרא לדרתי עביד. Coitado daqueles que não têm cerca, mas eles fazem um portão para eles, quer dizer, a Torá é um portão para eles entrarem no Yirát Shamayim. Então, quem tem Torá e não quer comprar Yirát Shamayim, é como se tivesse colocado um portão sem a cerca, não vale nada. Quem se botar uma porta sem parede. Malhorava Lerabonon, falava para Rabonon, Bematuta minaichu lotertunu tarte gehinom. Falava para os alunos dele, por favor, não vão 2 vezes para o Gehinom. O que é isso? Não estuda a Torá sem cumprir. Por quê? Porque se você fizer assim, primeiro vocês vão para o Gehinom nesse mundo. Quando vocês vão estudar a Torá, vocês vão cumprir. E depois vão para o Gehinom no próximo também. O que é isso? Está escrito em Dvarim. Essa Torá que colocou Moshe, Zachana Selosam Chaim. Sam, Moshe. Sam é com sin, mas eles colocam aqui Sam como se fosse com Samer também, pela fonética. Se você conseguiu ter mérito, essa Torá vai ser Sam Chaim, vai ser o elixir da vida. Zachana Selosam Amavet. Não, Samitá. Você não conseguiu ter méritos, quer dizer, você não estudou a Torá de forma correta, então ele é feito para você um veneno. Fala Gamará, viado de Amarava, deu uma lá. Sama de Chaya, isso falarava, quem se ocupa de Torá como uma profissão para ele, quer dizer, Lishma, isso é Sama de Chaya, isso é elixir da vida. Pelo humano lá, Sama de Mota, senão é um veneno. Marabi Shmuel Bar Nachmani, Rabi Natan, ele falou 2 estudos que parecem contraditórios. Primeiro, está escrito no Teilim, que tive Pekudei Hashem Yesharim e Samchilev. O Pekudei Hashem Yesharim quer dizer a Torá, e Samchilev ele alegra o coração. Por outro lado, o Chtiv, Imrat Hashem Tzrufá, que ela queima como se fosse fogo. Fala, Zacham e Samchatot, se você estudar a Torá, Lishma, a Torá do jeito certo, ela te deixa
feliz, que Mesamchei Lever te deixa alegre. Lozachá, se não estudou da forma correta, Soraftó ele queima você. Resh Lakish Amar, Bigufei de Kranafka, dá para aprender isso do próprio Pasuk, Imrat Hashem Shrufá, Zachat Soraftó Lechaim. Zachat Soraftó Lemitar. Se você conseguiu ter a Torá, estudou a Torá do jeito certo, ele como se fosse te queima para a vida, quer dizer, ele te deixa puro completamente limpo. Se não, o Soraftó Lemitar ele te queima para o outro lado. Irat Hashem Torá, o Menetlada, Maravi Hanina, a gente viu no Teilim, Irat Hashem, temor de Hashem Teorá é puro, ele está, o Menetlada, ele está para sempre. Maravi Hanina, Zé Alomet Torá Betahara, esse é aquele que estuda a Torá com pureza. Maihi, não sei, Chave Hakaklomet Torá. O que quer dizer estuda a Torá com pureza? Que ele casa, depois ele estuda a Torá, quer dizer, ele não fica só estudando Torá, esquece de casar. Edut Hashem Nemaná, que Edut Hashem ela é acreditada. Amarabchi Amaraba Nemaná Hileaid Belomdea. Ela é acreditada que o quê? Que ela pode testemunhar, por isso que é Edut, testemunho de Hashem. Ela vai testemunhar sobre todos aqueles que estudou a Torá, todos aqueles que estudaram ela vai chegar lá para testemunhar bem para eles no Yom Hadin. Quem cumpriu, quem não cumpriu. Maaser Okem, Maaser Choshev, Amar Rabbi Elazar, Sherokmim B'makom Shechoshvim. Está escrito sobre algumas coisas do Mishkan, sobre algumas roupas do Kohen. Está escrito Maaser Okem, depois escrito Maaser Choshev. Rokem é como, por exemplo, ele dá aquele exemplo de onde está escrito. Então ele fala, primeiro a gente bota a forma da roupa e depois a gente começa a costurar a roupa. Quer dizer, primeiro você pensa naquilo, depois você começa a costurar a roupa, quer dizer, que ele está falando sobre o que quer dizer. Tá, ela voltou para falar sobre as coisas do Mishkan. Tá na Mishmei de Rabi Nehemia, falou uma braita no nome de Rabi Nehemia, Rokem Maaseh Machat, Lefichach Partzuf Echad, Choshev Maaseh Oreg, Lefichach Shnei Partzufot. Fala o seguinte, Rokem, onde ajuda Maaseh Rokem, era feito com agulha. Lefichach, por isso, Partzuf Echad, eles faziam um desenho só, quer dizer, só dava para ver de um lado o desenho. E onde ajuda Maaseh Choshev, é Maaseh Oreg. Essa é sobre aquele que faz, que está costurando lá. E esse dava para ver, dos dois lados dava para ver o desenho.